Bom dia, bom dia. Parecia que não vinha, mas cheguei. Em nome do Senhor Jesus. Bom dia, você de perto, de longe, você aqui desse sertão maravilhoso de Sergipe. Sejam muito bem-vindos a mais um dia que nos permitiu o Senhor. Como é que você está? Como é que você acordou? Eu creio que você acordou para vencer, porque Deus te chamou para vencer. Amém? E Deus tem o controle de todas as coisas. Que bom que você é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que gosta e quer aprender da palavra de Deus, né? E todos os dias caminhar nessa pegada, né? Lendo a palavra de Deus, sendo, né, os seus olhos despertando aqui para o que Deus ele tem, para o que Deus faz. E Deus ele faz muitas coisas em nome do Senhor Jesus, né? O Senhor disse: se quiseres me ouvir, comereis o quê? O bem dessa terra. E como é que eu vou ouvir, pastora? É meditando na palavra do Senhor. Meditando todos os dias, né? Todos os dias você tem aquele horário em que você vai caminhando com Jesus. E quando caminhamos com Jesus, olha, irmãos, nós descobrimos muitas coisas sobre nós. Amém? Sobre nós começamos a aprender e a ver, né, que Deus é esse, que Deus tremendo. Você que é aqui de Sergipe, mais ou menos aqui do sertão, né, do sertão sergipano, aqui em Glória, eu estou em Glória. Deus abençoe você de Glória, Poço Redondo, você de Canindé de São Francisco, você lá do Povoado Canadá, muito bom dia. Você de qualquer parte aqui do sertão, e você que é de Socorro, de Aracaju, você que é de Riachuelo, você que é de Santa Rosa de Lima, você que é de Pedra Branca, enfim, dessa terra boa que fez o Senhor. Você que é de qualquer lugar do Brasil e até fora do Brasil, existem pessoas que nos seguem e nos assistem. Amém? E vamos para mais um episódio de bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas já estão chegando aí, já estão despertando. O galo já cantou, né? Já cantou lá no pé da sua cama dizendo: acorda, acorda, vamos começar o dia da melhor forma, né? Tomando esse café, comendo desse maná que é a palavra de Deus. Estamos lá em Gênesis capítulo 31. E, gente, é forte, viu? Essa caminhada de Jacó, né? Esse retorno de Jacó para a terra do seu pai. Nossa, tem muita coisa aqui que você vê a mão de Deus agindo. Olha, quando Deus, né, ele te dá um novo caminho, uma nova trajetória, irmãos, pode ter certeza, inimigos de nossa alma, né, aqueles que se alimentavam do seu processo, vão querer se levantar. Mas sabe quem nos defende? É o Senhor. Amém? Pode ter certeza. Declare aí, você que já está conosco: quem me defende é o Senhor. Quem me defende é o Senhor. Lá em Gênesis capítulo 31, amém? Versículo 22. Deixa eu ver aqui, olha só, quem já está por aqui? Irmão Roberto Feitosa, Deus te abençoe. Irmã Silvânia, Deus abençoe. Irmã Lica está sempre aí, né? Presente. Antes de tocar no cabelo das clientes, ela já está recebendo da revelação da palavra de Deus. Irmão Valdir também, olha aí, só tem os top de linha.
Ai, irmã Tia Neide, seja bem-vinda. Irmã Mari, seja bem-vinda. Só o povo da moda, da educação. Olha, irmãos, só quem quer vencer acorda cedo. Amém? Só quem quer vencer acorda cedo. Quem me defende é o Senhor. Escreva aí, irmão Valdir tá ligado. Quem me defende é o Senhor. Vamos ver por que nós estamos, nessa frase poderosa. É o Senhor que te defende dia após dia. Parece que não, mas o Senhor está em sua defesa. Aqui em Gênesis capítulo 31, versículo 22. Vamos lá para a palavra do Senhor, sem muita conversa, porque, meu irmão, eita glória, viu? Quando a gente vê Deus estendendo a mão dele, é só para te dar vitória. Diz aqui no versículo 22. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, os seus filhos, na realidade, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Então Deus deu a ordem para o Jacó, para ele sair daquela terra. O tempo dele já tinha expirado ali, e nós vemos, irmãos, que Jacó passou muita coisa, enriqueceu o sogro, mas no tempo em que o Senhor, falou assim, você vai sair, você vai pegar toda a sua família, mas você não vai sair pobre não, porque a gente tem uma aliança, e o Senhor prosperou poderosamente o Jacó. Olha, Deus te prospera, ande com Deus, irmão, Deus te prospera você poderosamente. E aí o Labão, ele não queria que o Jacó e a família saíssem. Aí o que o Jacó fez? No tempo certinho, no dia certinho, Deus, agora vai que eu serei contigo. Pegou tudo que era dele, foi-se embora. E quando avisaram a Labão, Labão pegou os filhos, vamos atrás deles. Mas olha aqui o versículo 24, que tremendo. Diz aqui, olha, veio porém quem que está escrito aí? Deus. A quem? A Labão. Veio porém Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe, guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. O que Deus estava falando? Você vai chegar diante de Jacó, mas não fale para ele, nem bem, nem mal. Ou seja, não faça nada contra ele. E sabe, irmãos, nós vemos que Deus, ele está no processo, porque no versículo 7 desse mesmo capítulo, nós vimos ontem, que o Jacó, ele estava falando isso, que Deus tinha dito a ele, estava falando isso para as mulheres dele, Diz aqui, olha, no versículo 7, veja que como é importante. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então, Deus estava sempre no controle, A vontade humana, a vontade do coração de Labão era ir contra a vida, do Jacó, mas Deus não permitia. Deus é inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Por isso você não tem que perder sono, por isso que você não tem que bater boca, porque o Senhor é o nosso juiz. Eita glória, Então mesmo quando Jacó não estava vendo, Jacó aqui não estava nem sabendo que o Labão estava correndo atrás dele, 7 dias de diferença. Mas Deus falou, você vai chegar lá, mas não fale para ele nem bem, nem mal. Oh glória! Versículo 25 diz assim, olha, alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a
a sua, né, a tenda dele na montanha de Gileade. Versículo 26. Então disse Labão a Jacó: que fizestes, que te esquivastes de mim? Por que separaste de mim? Olha só, cara de pau. Aí ele disse aqui, irmãos: e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Como assim? Elas não eram esposa dele? E a esposa tem que seguir o marido. Mas, né, olha, irmão, a pessoa errada, a pessoa, irmãos, né, ela quer, irmãos, te intimidar com os erros dela, né? Ela quer te confundir. Ele queria confundir o Jacó, dizendo que ele estava mantendo as filhas dele cativas. Aí no versículo 27, porque fugiste ocultamente, sem falar nada, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com alegria e com cânticos, olha, e com tamboril e com harpa. Também não me permitisses beijar os meus filhos e as minhas filhas, né, que eram os netos. Loucamente, pois, agora andastes fazendo assim? Poder havia em mim, né, em minha mão, para vos fazer mal. Olha só, era a real intenção dele. Era fazer mal, ele já saiu de lá para fazer mal. Por que o Jacó teve que sair daqui fugido? Porque Deus sabia que ele não ia permitir. Mas, operando Deus, quem impedirá? Se a ordem veio de Deus, irmãos, quem que pode intervir? Nós temos que entender isso. Ande com o Senhor, meu irmão, ande na paz, né? Segura na mão de Deus e vai sempre na direção dele. É isso que a gente tem que entender. As pessoas perdem sono, perdem fome, se irritam. Não, irmãos, deixa Deus no controle que dá tudo certo. E aí ele diz aqui, olha, né, havia na minha mão poder para fazer mal, mas o Deus de vosso pai, que ele não conhecia, me falou ontem à noite. Minha gente, já pensou alguém falar assim, olha, eu pensei em fazer mal contra você. Eu pensei, mas, né? Quando ele diz assim, algo me impediu. Esse algo é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso protetor. Então ele diz aqui, olha, o Deus do teu pai, né? Falou ontem à noite dizendo, guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Nosso defensor. Versículo 30. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtastes os meus deuses. Eita, né? Aí ficou uma brechinha. E a gente vai ver, meu irmão. Oh, tem gente que anda com a gente, né? Que só misericórdia. Versículo 31. Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois, que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Então ele estava dizendo o que aqui? Se eu dissesse para você que vim embora para a casa de meu pai, né, para as terras de meu pai, você ia querer tirar as tuas filhas, as minhas mulheres. Aí, versículo 32. Com quem achares, né, os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, né? Veja, procure no meio dos meus aqui o que é teu, que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que quem, minha gente? Raquel.
aquela pelo qual o coração dele, né, estava ali guardado. A Raquel, o Jacó ele não sabia que a Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E o que ela fez, irmãos? Assentara-se sobre ele e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então ela sentou em cima, guardou lá, né? E sentou em cima dos ídolos de maneira que ela não poderia se levantar. E ele olhou, procurou em toda a tenda e não achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então ela mentiu, né? Ela escondeu. Olha, irmãos, ela roubou, ela escondeu e ela mentiu. Nossa! Roubou, escondeu e mentiu. Mas só que já tinha uma seta sobre ela. Por quê? Porque o justo, né, o justo Jacó, disse: olha, com quem você achar os teus ídolos aqui na minha tenda não tem nada, porque ele tinha certeza, né? Porque não era hábito, e não tem que ser hábito do povo de Deus, irmãos, tomar nada dos outros, né? Então ela tomou algo, ainda que fosse do pai dela, ela roubou, ela não tinha autoridade para aquilo, né? Mas o diabo engana as pessoas, né? Então ela roubou, ela escondeu e ela mentiu. Então a Bíblia mostra aqui para nós, né, no versículo 35, e ela disse ao seu pai, aliás, no versículo 36, então irou-se Jacó e contendeu com Labão. Por quê? Porque Labão rodou tudo e não achou, mas estava lá, irmãos, estava lá, né? Talvez lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer com ela, e não é nada de bom, né? Porque o que foi declarado aconteceu, o mal aconteceu. Mas talvez poderia ter sido evitado ou não, né? Ou o pai poderia ter executado a própria filha, né? Porque o decreto já estava dado. Ai, gente, é triste, né? Misericórdia. Tá vendo? Essa moça não tinha nada de Deus nesse tempo aqui, né? Ela casou com Jacó, mas ela não aprendeu, né? Ela não entendia, né, a firmeza de Jacó, a honestidade de Jacó, né? Ela não entendia. Então, tem muita gente que não entende, irmãos, né? Que Deus, ele opera, ele faz justiça, que Deus nos guarda, que nós não precisamos tirar nada de ninguém, que nós não precisamos denegrir ninguém. Amém? Faça a sua parte, né? Faça a sua parte, irmãos. Você não precisa mentir para ninguém, fingir para ninguém. Faça a sua parte, né? No momento certo, né, o Senhor exalta, né, ou abate. O tempo é do Senhor. Glória a Deus. Faça a sua parte. Faça com amor, faça com zelo, né? Faça como para o Senhor no momento certo, né? Se Deus tiver que te exaltar, Ele vai te exaltar, meu irmão, né? É uma virada, né? Basta uma virada. Deus muda todas as coisas. Aí, irmãos, né, para a gente terminar aqui é bastante curto. Aí o que aconteceu, né? O Jacó,
ele ficou irado com Labão nesse momento, porque ele estava na razão dele. Nós não tiramos nada de você e você está aqui, né, constrangendo, intimidando a mim e a minha família, né? E aí diz aqui, olhe, e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Ele nem sabe de nada. Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achastes de todos os móveis da tua casa? Né? O que você achou da tua casa? O que veio no meio dos meus móveis, adquirido com muito trabalho? E tá virado, né? Assim é a gente vai fazendo as coisas certas, é quando alguém, a gente fica assim, como assim? Se encontrou alguma coisa? Né? O que você encontrou seu no meio, né? Nas minhas coisas. Então, ele ficou assim, né? Ofendido. E aí, irmãos, ele diz aqui, olha, põe-no aqui diante dos meus irmãos. Então, mostra aqui, e dos teus irmãos, né? De toda a família. E que julguem entre nós ambos. Aí no versículo 38, estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca, né, abortaram. Vejam. E não comi os carneiros do teu rebanho, né? Eu só comi o que era de meu direito, não peguei nada do que era seu. Não te trouxe, né? Não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava. O furtado de dias, né? E o furtado de noite da minha mão requererias. Então ele estava dizendo, né, que ele era honesto nas questões, né? Ele não tirava nada, nem enquanto trabalhava ele tinha essa autoridade. É bom, irmãos, né? É bom quando a gente faz a coisa certa, né? Que a gente assim rebate com autoridade, né? Eu nunca comi nada sem pagar para você. Eu nunca comi nada sem pagar para você, né? De maneira ilícita. Aí versículo 40 agora. Estava eu de sorte que de dia, né, me consumia o calor e de noite a geada. E o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos, irmãos, 20 anos, não foram 20 dias, na tua casa. 14 te servi por tuas filhas, né? 7 por cada filha. E 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, né? Não fora comigo, por certo, me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Muito forte aqui, né? Então, Jacó amargou. Não foi fácil. 20 anos de trabalho, né, escravo. Ele trabalhou 20 anos para o tio, praticamente de graça. 7 anos por Raquel e recebeu Leia. Depois trabalhou mais 7 anos para verdadeiramente, né, ter a recompensa de Raquel. Depois, mais 6 anos para o rebanho do sogro
ele o que crescer, e foi trabalhando. Só que com 20 anos de trabalho, o sogro dele queria continuar, irmãos, a injustiça. Ele não pagava o que era certo, né? Ele não fazia o que era certo. Mas quem estava olhando? Quem estava anotando tudo, dia após dia, noite após noite, era Deus. Isso é resposta para nós. Que Deus, ele é justo. Quando completou essa quantidade de tempo, Deus falou assim, agora você vai sair. Mas antes de sair, eu vou, né, restituir esses anos, tudo em que você trabalhou. Você vai sair daqui não de mãos vazias, porque eu vou pagar o que é justo para você. Foi por isso que, né, foi o acordo dos rebanhos, né? Lembra? Listado, malhado, e ali, e pintado, né? Malhado, listado. E aí o que acontecia? A mão de Deus estava ali agindo para que o Jacó saísse de lá próspero. E ele sabia, porque ele servia o Deus, né? O Deus de Israel. Ele servia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que era o pai dele. Então, irmãos, por isso que é bom nós andarmos na presença de Deus, fazermos o que é correto. Quando você conhece a palavra, quando você entrega a sua vida a Jesus, tome um posicionamento, ande na presença de Deus. Não foi assim que Deus disse com Abraão? Ande na minha presença e seja o que? Perfeito. Não ande com mentira, com engano, irmãos. Mude as suas vestes, porque Deus quer te defender. Deus quer te defender. Deus quer tirar da sua vida aquilo que atrasa. Deus quer tirar do seu caminho aquilo que te amarra. Deus quer te levar para um caminho de liberdade, de prosperidade e de honra. Mas tem gente que está como Raquel aqui, apegado às coisas que não valem a pena. Não é assim? Tem gente que às vezes está em relacionamento errado. Mas a pessoa não larga porque ela fala assim, não, esses anos todos que eu tô, né? Esses anos todos que eu tô, que eu construí, que eu fiz, que não sei o quê. Mas não quer o que é lícito. Aí fica apegado ao terreno velho. Acha que Deus, irmãos, não quer te honrar. E Deus honra. Deus honra. O justo nunca vai ficar desamparado. Eu lembrei agora que uma pessoa, acho que foi onde estava falando assim, essa pessoa da minha família, né, não sei se, alguém conhecido, ela foi traída, né? Ela foi traída e o marido traiu o casamento. E quando o marido ele trai ou a mulher trai, você passa, quem é o próprio inimigo da separação através da traição é Deus. E aquele que foi humilhado, irmãos, nós temos que entender, é muito forte isso, né? O Jacó estava sendo o quê? Enganado e humilhado, não era isso? Mas o Jacó era de quem? Era de Deus. E ele não saiu daquela situação, né, pior. Não, ele saiu melhor. E tem gente, irmãos, né, que ele trai, que ele sabe. E a palavra do Senhor lá em Provérbios, porque eu não estou lembrado qual Provérbios é, que fala assim, ore
aquele que dá a mão à prostituta, ou seja, né? Aquele que trai nos relacionamentos, no seu relacionamento, no seu casamento, ele irá pedir esmola. Só que Deus exalta aquele que foi traído. Ele vai vivendo a vida dele, ele recomeça honestamente, recomeça na presença de Deus, né? Entra pela porta que é estreita. Aí Deus vai honrar, irmão. Deus vai honrar. Deus não deixa passar fome. Deus abre porta, não tem porta. Deus, né, prospera as obras das mãos. A pessoa não fica mendigando o pão de ninguém. E Deus honra. Aí lá na frente, você deve conhecer gente assim. Você deve conhecer gente assim. Mulher que foi abandonada pelo marido e ela seguiu, resolveu seguir e Deus, né, abriu o entendimento daquela mulher, ela foi estudar, ela foi trabalhar, né? Porque tem gente que é dependente, irmão. Tem gente que parece que, sabe, né, que não sabe fazer nada na vida. E nós temos habilidade e capacidade, tá bom? Você tem habilidade, tem capacidade. E Deus fez aquela mulher prosperar. Aí, já lá no futuro, Deus mudou a história, Deus fez um monte de coisa. E, irmãos, olha, não é nem com vergonha, não é apanhando, não é nada disso. Porque Deus é um Deus justo. E a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E Deus faz prosperar. E lá no futuro a pessoa, né, tá ali exaltada, vivendo bem, vivendo em paz, né? Vivendo talvez aí um recomeço, mas não é um recomeço, não é qualquer recomeço não, viu, né, irmão? Não é recomeço para ser humilhado não, que isso não é de Deus, mas é recomeço para ser exaltado, né? Tanto o homem como a mulher. E aquele que traiu, irmãos, tá lá pedindo esmola, tá uma vida lá lascada, tá lá uma vida lá. Por quê, irmãos? Porque não tem a proteção de Deus. Porque entrou numa guerra com o próprio Deus, né? Quem fere o matrimônio entra em guerra com Deus. Amém? Quem fere alianças, o Labão feria alianças, né? Ele prometia uma coisa e não cumpria. Prometia um salário e não fazia. Não é isso? E aí o próprio Deus estava em defesa. Que a gente possa aprender em nome do Senhor Jesus. Saia desse vitimismo, né? Ah, ele me deixou, ela me deixou. Ah, ele me roubou. Saia desse vitimismo. Se agarre ao Senhor, porque a glória da última casa é maior do que a primeira. Amém, meus irmãos? Deus não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. Por isso é que você tem que declarar: o Senhor é o meu defensor, é o meu ajudador. O Senhor é o que te defende. Glória a Deus. Foi bom para você? Porque para mim foi forte. Em nome do Senhor Jesus. É para você despertar, né? É para você se levantar. Saia desse vitimismo, porque é Deus que te defende. É Deus que te prospera. É Deus. Saia, irmãos, saia dessa situação onde você está sendo humilhado, humilhada. Saia dessa neura que o diabo coloca. E vá viver a vontade de Deus. Ouça a voz de Deus. Glória a Deus. É por isso que eu gosto daquele louvor novo, né? Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, né? Eu pereço. Tua voz é livramento. A voz é a direção que Deus dá, irmãos. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. E quando você obedece? Mas se eu te ouvir, eu vivo, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. É desse jeito.
é desse jeito. Com Jesus é assim. Se você ouvir, amém? Você prospera, você cresce, você vive. O Senhor é o teu ajudador. Deus te abençoe, irmãos. Deixa Deus te defender. Deixa Deus te exaltar. Tá ok? Amanhã a gente continua aqui a partir do versículo 43. Glória a Deus. Tenha um dia de bênção, um dia de paz. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que forte essa palavra. Muitas vezes nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos, meu Pai, a coisas que não vão nos levar a nada. E nós vemos, meu Deus, o tempo todo, aonde o Jacó estava sendo injustiçado, o Senhor estava anotando tudo. Porque os humilhados, eles serão exaltados. Quantas vezes, meu Deus, o tentador pode ter colocado na mente do Jacó, vai-te embora, sai daí, rouba aí o fruto do seu trabalho. Mas Jacó, não, até o que eu tenho que comer eu vou pagar, eu não quero dever nada a ninguém. Porque quem vai me prosperar é o Senhor. E 20 anos se passaram, meu Deus, tem pessoas assim, Pai, que estão sendo, meu Deus, vítimas nas mãos de pessoas em empresa, em comércio, aquelas pessoas, meu Deus, que parece que veio para nos afundar, que muitas vezes roubam o que é nosso, mas quando nós entendemos que a nossa vida, ela está na mão do Senhor, nós fazemos a nossa parte com zelo, com alegria, e lá na frente vem a recompensa. 20 anos se passaram e o Senhor recompensou Jacó abundantemente. Então, meu Deus, venha recompensar, meu Deus, aquele que tem direito a esta recompensa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos entender quem está com Deus, quem anda com Deus, quem obedece a Deus, quem não faz nada para agravar a Deus, pelo contrário, nós trabalhamos para a glória de Deus. No tempo certo, o Deus de justiça, Ele fará justiça no nosso meio. Então, meu Deus, honra o trabalho, honra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa mulher que cuida da sua família com zelo, com honestidade, meu Deus, ensinando o que é certo, fazendo o que te agrada, meu Deus, honra esse homem, meu Deus, que está aqui, já vai trabalhar, meu Deus, mas decidiu ouvir a direção, a palavra do Senhor. Continua firme, meu irmão, continua firme, porque o dia certo Deus vai te exaltar. A tua família vai ser abençoada, porque a bênção está em tuas mãos. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, abençoa o dia de hoje dos meus irmãos, abençoa, Senhor, o nosso dia, Senhor. Meu Deus, nos fazendo prosperar em cada processo, Pai. Tendo a certeza que o Senhor nos conduz em triunfo e em vitória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e glória a Deus, amém, glória a Deus. Compartilha, porque tem muita gente que precisa da palavra de hoje. Aleluia, Deus te abençoe, fique com